Olá, minhas lindas! Vamos falar hoje sobre o produto da semana, o pau. O produto da semana dessa semana vai ser o kit de pincéis profissionais Mary Kay, que todo mundo ama. Eles foram acabados de ser reformulados com as fibras sintéticas que fazem a mímica de fibras naturais. Então, elas são super macias no rosto, elas parecem pelinho de coelho. Então é bem suave no rosto, mas elas são sintéticas, então elas são mais fáceis de cuidar, porque as fibras naturais elas são muito irregulares, as sintéticas são fabricadas, então elas têm mais facilidade de serem perfeitas em todos os pincéis. Então o kit que nós temos, que a Mary Kay está oferecendo pra gente, são 5 pincéis incluídos. Então eu vou explicar um a um para você, e todos os pincéis podem ser adquiridos separadamente. Nós também temos 4 pincéis extras que podem ser adicionados à coleção profissional. A coleção profissional vem nessa bolsinha lindinha, que mantém tudo muito belezinha aqui, não precisa ser estourando, né? Mas também temos espaço para colocar o seu rímel, corretivo, o seu lápis de olho, o seu batom. Tem espaço aqui para você poder carregar essa coleção com você na sua bolsa. É uma necessaire muito lindinha, você pode até colocar aqui dentro os seus produtos minerais. Por exemplo, eu coloco o meu compacto completo aqui e você pode fechar o zíper totalmente. Então, o meu compacto completo com as minhas sombras e o meu blush e meu pó estão aqui dentro e continua podendo fechar o zíper com tranquilidade, tá? Então, deixa eu mostrar. O meu compacto é o mini, tá bom? Eu vou te mostrar. Ele tem as sombras e tem o meu pó aqui embaixo. Então, tá tudo aqui dentro e eu carrego tudo nessa necessairezinha que pode ser fechada com zíper. Vai na minha bolsa, fica lindo ali e eu tenho tudo nas minhas mãos. Então, quais são os pincéis? O primeiro, ele chama de All Over Brush. Então, esse aqui é para colocar o seu pó translúcido, para finalizar a maquiagem, para ajudar a aplicar a base mineral depois que você acabou tudo. Esse é o seu pó, o pincel do pó. Ele sozinho pode ser adquirido por $16, tá? E ele é bem grandão e ele cobre uma grande área da sua face numa aplicação só. O segundo que está no kit é o pincel de blush, mas ele tem 3 usos na verdade. Se você notar, ele é um fan, mas ele também é angulado. Então eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem. Vocês podem usar o bronzeador com a parte de baixo do ângulo dele. Então você colocaria no bronzeador e aplicaria nesse côncavo do rosto, tá? Então você aplicaria o bronzeador com essa parte do pincel. Depois você pode virar o pincel mais um pouquinho e aplicar o blush, pegar o seu blush da sua compacto e aplicar na bola da sua bochecha o blush, aplicando bem em cima do bronzeador. E por último, você vai usar essa parte angulada do highlighter. Então você vai virar o pincel de ponta cabeça, vai pegar o iluminador em pó e aplicar nessa parte de cima. Então você vai poder ter os 3 usos dos pós, um em cada lugar. E por último você pode só virar e com a parte mais gordinha dele misturar tudo, ou você pode usar o pincel grandão e dar uma misturada tudo para não ficar 3 cores separadas, tá? Então novamente o bronzer é com a parte de baixo, o blush é com a parte mais gordinha e o iluminador é com a pontinha. E assim você pode aplicar os 3 tipos de pós nessa área da bochecha, tá? Então esse pincel sozinho, ele é vendido separado por 14. Um outro truque que eu sempre mostro, se você está indecisa de como aplicar, você tem um buraquinho aqui, onde você coloca o seu dedo e assim você pode apertar o produto para aplicar o seu highlighter, tá? Então ele é um ótimo pincel para ter avulso se você não quer o kit completo. Do outro lado dos pincéis dos olhos, vamos lá falar dos pincéis dos olhos. O primeiro, ele é angulado para fazer aquele look de smokey. Então, quando você tem a sua sombra mais escura no canto dos olhos e você quer dar uma esfumada nela, você pode usar esse pincel que é angulado exatamente para essas áreas do olho, onde você quer dar uma esfumada na cor mais intensa. Ele sozinho custa 12, tá? O outro que chama All Over, ele é para quando você começa a fazer a aplicação, você vai fazer o olho inteirinho com ele, com a cor mais clara. Ele chama All Over e o valor dele também é 12. Ele é bem grandão
Então ele tem uma ótima aplicação da cor mais clarinha que você vai aplicar na pálpebra completa. E esse aqui é o Crease Pincel. E ele vai ser só para a área o côncavo dos seus olhos, tá? Então ele vai ser uma aplicação mais detalhada, por isso ele é menorzinho. Então você pode aplicar uma cor que é a cor da sua pele, uma cor coloridinha, e você pode aplicar no côncavo, ele também sozinho é 12. Então esses 3 pincéis eu mantenho em um lado do meu kit, tá? E os 2 pincéis maiores eu ponho do outro lado. E agora eu vou mostrar, então esse kit sozinho é 55 o valor dele dessa bolsinha, vem dessa maneira. Tem umas 4 pincéis avulsos que você pode adquirir. O primeiro que eu quero mostrar é o da base em pó. O pincel da base pó mineral, ele tem uma tampinha quadradinha que facilita você pegar a sua base em pó, a tampa dela, e poder colocar todo o produto ali bem espalhadinho para na hora de aplicar o pincel no seu rosto, você não ficar com partes com os pigmentos. Você pode ter uma aplicação mais homogênea. Por isso que o formato dele é muito importante. O valor dele sozinho é 14 e você já pode colocar no seu kit também. Nós também temos o pincel de base líquida. Ele é angulado, porque quando você vai aplicar a base líquida, você não vai circular a base, mas sim você vai trazer o líquido para baixo, você não vai levantar. Então ele é angulado para realmente você ter uma aplicação perfeita. Você vai pegar a tua base líquida, vai aplicar com o seu dedo várias bolinhas e com o pincel você vai espalhar a base líquida descendo no seu rosto, por isso que ele é angulado. Os cabelos sintéticos, eles são perfeitos para ficarem, para deixarem a aplicação sem ter rastrinhos, né, listrinhas do pincel. Então ele é maravilhoso, também 14 avulso, e você tem um espacinho para ele aqui também no seu kit completo. Tem mais 2 pincéis que eu quero mostrar para você. Ele também é angulado pontado, porque ele pode tanto ser aplicado o corretivo, você pode usar o corretivo com esse pincel, ou também a sua sombra líquida, a sua sombra cremosa. Ela pode ter ela espalha muito bem, esse pincel espalha muito bem a sombra cremosa, ou também o corretivo. Se você usa esses 2 produtos, por favor, use um pincel para cada uso, para você não misturar corretivo no olho, né? E também a sombra cremosa no seu rosto. Então tenha um separado do outro. Esse pincel ele pode ser adquirido separadamente também por $12. Eu vou colocar ele com os outros pincéis da área dos olhos também aqui, porque cabem todos aqui. E por último, é um outro pincel dos olhos, ele tem 2 lados. O primeiro lado é um lado angulado, onde ele vai ajudar você a fazer um lápis do olho mais colorido. Por exemplo, você pode pegar uma sombra colorida, sombra roxa, sombra verde, sombra azul, colocar um pouquinho do fixador de sombras na sua mão, aplicar a sombra no pincel e misturar para você fazer uma pastinha, para ele ficar bem mais fixado nos seus olhos, uma sombra usado como um delineador, e também ele ajuda você a desenhar as suas sobrancelhas com uma sombra escura, tá? E do outro lado você tem o pincel para você pentear as suas sombras antes de você aplicar o fixador de sobrancelhas. Então, pentear as suas sobrancelhas para você poder usar o fixador de sobrancelhas. Então, ele é um ótimo pincel para você ter avulso, mesmo que ele não venha no kit, eu recomendo ele totalmente. O valor dele é 10, ele é o mais barato. E eu sempre guardo ele com a parte da sobrancelha para baixo, num buraquinho que sobrou. Não coloca o pincel angulado para baixo, porque às vezes os cabelinhos dele vão subir. Então, todos os pincéis aqui na coleção completa. Vou repetir os valores para vocês. O pincel grandão, 16 avulso. Os pincéis de base são 14 cada um. E o pincel do Cheeks, que é do blush, também é 14. E todos os pincéis dos olhos são 12 e o pincel das sobrancelhas é 10. Então é super facinho de lembrar dos preços. 16, 14, 12, 10. Todos eles cabem nesse envelopinho e você pode com certeza mantê-los aqui na sua bolsa ou no seu banheiro. Uma sugestão para cuidados diários com ele. Toda vez que você usar, você vai querer o Brush Cleaner. É um spray super fácil de usar. Você vai querer usar uma toalhinha ou um papel toalha, onde você vai esprear um pouquinho dele. E depois que você esprear, que você fizer o uso do pincel, você vai pegar o pincel e rodar ele com gentileza na toalhinha ou no papel toalha, até você tirar o excesso da cor, da base ou do blush que você usou.
Isso todo dia que você usar. E uma vez por semana você vai querer colocar o seu produto de limpeza do rosto na palma da tua mão, abrir a água da pia quente ou morna e deixar a água caindo e você vai limpando o pincel dessa maneira de ponta cabeça. Nunca vire o pincel assim, deixar a água cair no pincel para ele não perder o selo do pincel com os cabelinhos. Você vai querer manter o produto de limpeza na palma da tua mão, deixar a água morna cair na tua mão e vai fazendo a massagem até ele não ter mais nenhuma cor saindo. Quando ele fizer isso, você pode apertar um pouquinho para tirar o excesso de água, chacoalhar e colocar numa toalhinha seca na tua pia, deitado, não de pé, mas deitado para ele secar overnight, tá? Pode deixar a noite inteira, ele seca, de manhã você pode usar ele novamente. Então, uma vez por semana, faça esse processo de limpeza e todos os dias você pode usar o brush cleaner para desinfetar e deixar ele limpinho sem repetindo usando as bactérias ali ou repetindo as cores. Se você quiser trocar de cor de base, de sombra amanhã, você não tem as mesmas cores que ficaram no pincel. Então, suas dicas, o produto da semana. Boas vendas! Tchau, lindas!